Fala rapaziada, uma excelente tarde a todos. Vamos de novo continuar aquela análise daquela cartita. Let's go. Vambora. Deixa eu pegar aqui a carta, fechar isso daqui. Pronto, a gente tinha parado na página 5 aqui, vambora. Agora eu vou lhe dar duas razões pelas quais você nunca deve comer produtos de soja novamente, se quiser aumentar significativamente seus níveis de energia. Em primeiro lugar, a soja é repleta de composto chamado. Tá, essa parte aqui a gente já leu. Continua. Tá, aqui ó. É uma condição que cria dezenas de problemas de saúde, os guitais que a gente já viu. De alimentos saudável, número um, ser cortado da sua dieta, porque está literalmente drenando sua vitalidade dentro do seu corpo e uma das principais fontes de energia, tá? Deixa só eu fazer uma parada aqui antes. Aqui, pronto. Fechadíssimo. Boa. Vamos passar para o superalimento tóxico 2, grama de trigo. A gente parado nessa grama de trigo. Aqui a gente tinha falado se era verdade ou não. Que alguns seres humanos não conseguem digerir grama de trigo. Ele tocou. Olha lá. A gente parou no alimento super tóxico 3, tá? Então vamos lá. Finalmente, o último suplementa o superalimento tóxico da minha lista. Superalimento tóxico número 3, God Berries. As bagas de God foram utilizadas na medicina tradicional chinesa durante séculos. Foi assim que eles chamaram a atenção dos caras que começaram a mania dos superalimentos anos atrás. Desde então, a indústria dos alimentos saudáveis afirma que eles ajudam na circulação, estimulam o sistema imunológico e até protegem contra câncer. O problema é que não há absolutamente nenhuma evidência de que as bagas de God façam tal coisa. De fato, em 2006, o FDA alertou dois fabricantes de God Berry separados por fazerem alegações de saúde infundadas. Mas as bagas de God não são apenas ineficazes, elas são realmente prejudiciais. E é por isso que todos devem evitar as bagas de God como uma praga. Você vê, as bagas de God são um membro da família das plantas de beladona. As plantas de beladona são extremamente ricas em um tipo de o perigoso de proteína chamada lectinas, e acredito que as lectinas são uma das piores coisas que os humanos podem colocar em seus corpos. As lectinas são alérgenos poderosos e toxinas, e são encontrados em muitos dos alimentos que você come todos os dias, não apenas nas goji berries. Você já ouviu falar em alergia ao glúten? As lectinas, as lectinas criam reações alérgicas muito mais perigosas do que o glúten. As lectinas perturbam completamente o seu sistema imunológico e impedem que seu corpo se cure. Mas as lectinas também têm consequências ainda mais graves. As lectinas rompem a barreira intestinal e causam uma síndrome chamada intestino permeável. Então a gente vê que agora o que ele vai fazer basicamente, né? Tacando pedra não, né? Ele está contando sobre os três alimentos. Provavelmente eu já vi outra copy sobre esse Dr. Gundry. E ele bate muito nesse assunto das perdão. Ele bate muito nesse assunto das lectinas, certo? E fala que elas fazem mal e etc. Provavelmente o que ele vai fazer? Ele contou sobre o terceiro alimento, ele vai aproveitar que o terceiro alimento, ele selecionou esse terceiro alimento de forma proposital. Por quê? Porque o terceiro alimento tinha que falar sobre lectina. Por quê? Porque ele pega o que a lectina e vai transicionar para um problema. E aí ele vai começar a desenvolver uma solução, enfim, alguma coisa assim. Mas pode provavelmente começar a desenvolver a carta a partir disso, enfim, o principal problema. Vamos lá. As lectinas rompem a barreira intestinal e causam síndrome do intestino permeável, e quando elas rompem sua barreira intestinal, pequenas partículas de bactérias tóxicas passam por elas. São essas bactérias tóxicas que realmente causam inflamação massiva em quase todas as partes do corpo, criando enormes problemas. Fadiga, dores musculares e articulares, obesidade, artrite, falência renal, distúrbios de pele como eczema e psoríase, problemas digestivos dolorosos. Seu sistema imunológico tem que trabalhar duro para combater a inflamação causada por lectinas. Isso está drenando a energia do que seu corpo precisa para outras coisas. Mas isso nem é o pior. Na verdade, as lectinas enfraquecem os vasos sanguíneos, uma condição chamada disfunção endotelial, e esta é uma condição séria. Tem sido associada à hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, obesidade e choque séptico. Eu vi esse padrão repetidamente em minha prática. Os pacientes que comiam uma dieta rica em lectinas exibiam todos os tipos de sinais de doenças cardiovasculares. Aconteceu com tanta frequência que decidi conduzir meu próprio estudo clínico sobre isso. Aí, ó, aqui ele já tá, pum, aprofundando no assunto, mas o que ele fez, ó? Ele bateu no terceiro alimento. Ele bateu no terceiro alimento, ele pegou, e isso foi proposital, tá? Provavelmente o copo pegou um componente específico, porque o componente específico que provavelmente a lectina vai ser o problema, tipo, de você ter pouca energia, ou ter problema de coração, enfim. Vamos continuar lendo na carta, eu não sei. Mas ele pega um componente específico do terceiro alimento, ele vai bater nesse componente, então, tipo assim, ele pegou
falou dos três alimentos. O primeiro, o segundo, o terceiro ele pegou um componente. Esse componente ele jogou para cá e agora ele vai expandir esse componente, vai mostrar que ele é ruim, provavelmente vai apresentar uma solução que vai ser o produto dele. Talvez algo assim. Mas vocês veem que, tipo assim, ele não chega e fala lectina de uma vez. Ele fala de três alimentos perigosos que você vai ter. Esse é o gancho dele. Três alimentos, perdão, não sei se é o gancho, enfim, mas é uma das fascinations. Então, esses três alimentos perigosos, ele fala e aí dentro desses três alimentos perigosos, ele vai começar a falar da lectina, certo? Vocês veem como é que ele desenrola. Ele não chega e fala para você a lectina, certo? Leptina ou lectina, não sei como é que fala. Vamos até pesquisar aqui, ó. Leptina ou lectina. Tem os dois, na verdade. Enfim. Mas vocês veem que eles não chegam falando de lectina. Ele primeiro fala de três alimentos perigosos, ele conta os alimentos, mostra que um dos alimentos tem essa lectina. E agora ele vai começar a expandir. Isso, pessoal, é basicamente gradualização. Como é que você faz para a pessoa acreditar, certo? Que o seu problema é real. Primeiro você começa a falar sobre coisas que ela já acredita, correto? Então quando a gente fala, por exemplo, se eu chegar em você e falasse que, pô, a lectina está destruindo e está acabando com a sua energia, provavelmente você não ia acreditar. Por quê? Porque você nem sabe às vezes o que que é lectina. Mas se eu falo que existem três alimentos que podem estar acabando com a sua energia, pum, você já pode falar assim, pô, três alimentos. Que alimentos são esses? Porque você acredita que os alimentos podem roubar sua energia. Você acredita, você sabe o que é alimento. Só que você não sabe o que é lectina. E aí o que eu faço? Aponto esses três alimentos e depois do terceiro, ali no terceiro, o que que eu faço? Eu coloco o ingrediente. Por que que, por exemplo, o tomate faz mal? Certo? Posso fazer uma cópia. Tipo, ah, você sabia que existe uma fruta vermelha que fica em cima da sua fruteira e pode estar roubando toda a sua energia? Pum. Aí a pessoa vai pensar que fruta é essa? Pô, será que é essa? Será que é aquela? Não sei o quê. Aí eu falo que, por exemplo, é o tomate, mas por que que ele faz mal? Por causa da lectina. E aí eu expando esse problema, entendeu? Já viu o Homem de Ferro fazendo assim? Então é basicamente isso aqui. Eu falo da fruta, mostro depois por que que ela faz mal e aí eu vou expandir, igual o Homem de Ferro faz assim quando ele foi montar as armaduras. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Só essas bactérias tóxicas realmente causam inflamação massiva em quase todas as partes do corpo, criando enormes problemas. Fadiga, dores musculares e articular. Ah, a gente tinha parado aqui, ó. Eu levei 200 homens e mulheres com idade de 51 e 86 anos. A maioria já sofria de função endotelial e todos corriam risco de doenças cardiovasculares. Esses marcadores estão na média para a maioria dos americanos nessa faixa etária. Primeiro, eliminei todos os alimentos que continham lectina na sua dieta. Em seguida, desenvolvi uma combinação única de suplementos especialmente ricos em polifenóis. Falarei mais sobre os polifenóis mais adiante nessa carta. Eles têm benefícios incríveis de saúde e energia em toda a linha. E foi tudo o que eu fiz. Eliminei as lectinas, aumentei os polifenóis. Bem, depois de apenas 6 meses, tive resultados incríveis e absolutamente fenomenais. Quando apresentei os resultados desse estudo à American Heart Association em maio de 2013, a conferência ficou chocada. Essas duas mudanças simples, eliminando as lectinas e aumentando os polifenóis, criaram uma redução de 72% na disfunção endotelial. Isso não é incrível? Isso é apenas uma melhoria enorme nas funções dos vasos sanguíneos. Não só isso, mas vi os marcadores de doença cardiovascular diminuírem em 100% dos pacientes. Agora, eu dei a você muitas informações até agora, e algumas delas são basicamente bastante técnicas, mas é o meu trabalho como médico tornar essas coisas fáceis para você entender e, mais importante, resumir em etapas simples que você realmente pode usar para obter alguns resultados da sua mudança. Agora, ó, provavelmente ele vai dar o reason why, tipo assim, por que que, tipo assim, pessoal, eu acho que eu já ouvi isso aí do Thiago Filemon, mas esqueci o nome do copy, que ele fala que, tipo assim, antes de você falar algo, quando na verdade você vai falar algo, antes você fala que vai falar aquilo, tá? Pode parecer um pouco confuso, não é assim a frase, mas é o que eu lembrei. Mas é tipo assim, antes de eu te explicar ou te falar sobre o mecanismo único, eu vou falar que eu vou falar sobre o mecanismo único, certo? Então, tipo assim, no meu mecanismo único, eu vou falar que a lectina é o que te faz mal, certo? Mas antes de eu te falar isso, eu vou falar antes que, ó, pode ser que na verdade a lectina te faça mal. E aí ali no mecanismo único eu te dou a explicação, ó, a lectina pode fazer mal por causa disso e daquilo. Mas aqui basicamente o que que eu vejo que ele fez? Ele deu um mini spoiler do tipo assim, a lectina faz bem por causa de, a lectina faz, eu diminui a lectina e aumentei isso daqui. Os resultados foram incríveis, benefícios, melhoras, tudo que o cliente deseja, certo? Agora o cliente se pergunta, tudo bem, funciona, mas por que que isso aí funciona? E é o que eu falei também na análise passada com vocês, que é, quando você adiciona uma prova e um reason why, tipo assim, por que que aquilo funciona, correto? O cliente tende a acreditar com muito mais certeza, ele tende a acreditar de fato, sem sombra de dúvidas. E é isso que a gente quer, entendeu? Vamos ver se aqui provavelmente ele vai fazer esse reason why, se ele vai tipo explicar por que que a lectina faz mal, por que que ter diminuído a lectina e aumentado polifenóis fez bem. Vamos continuar.
Agora eu dei você muitas informações, tá? Aqui é onde eu vou ligar todos os pontos para você. Então, novamente, aprendi duas coisas cruciais com o estudo que apresentei na American Heart Association em 2013. Uma, as lectinas são más notícias e você deve evitá-las ao máximo possível. Vou tomar um gole d'água aqui. Voltei. Deixa eu ver se tá. Aí, tá saindo o áudio. Perdão, é que eu tava tossindo, enfim, vambora. Vocês puderam ver, né? Vamos lá. As lectinas são más notícias e você deve evitá-las o máximo possível. O problema é que quase impossível eliminar completamente lectinas. Estão em muitas coisas, desde grãos de trigo a certas nozes, berinjela, tomate, batata e pimentão. Sim, você pode facilmente cortar goji berries, mas sejamos honestos, é quase impossível cortar coisas como tomates ou batatas. E é por isso que a segunda coisa que o meu estudo provou é ainda mais importante. Especialmente quando você está falando sobre combater a fadiga e aumentar seus níveis de energia física e mental. Então, ó, pessoal, aqui a gente tem primeiro, ele provavelmente vai apresentar o seu problema é lectina e a sua solução é polifenóis, tá? Mas eu quero voltar aqui nessa parte das lectinas depois, vamos continuar. Os polifenóis são o nutriente mais importante que você não está ingerindo na sua dieta no momento. Você precisa ingeri-lo o máximo possível. Agora, de onde tirei a ideia de desenvolver uma mistura de polifenóis para o meu estudo? Tudo remonta ao Big Ed. Lembra do Big Ed? E de todos aqueles suplementos e frutos estranhos que ele comia, isso era o que todos tinham em comum: polifenóis. Ele não sabia na época, mas aqueles suplementos e particularmente aquelas frutas eram incrivelmente ricas em polifenóis. Ele estava comendo coisas como romãs, mirtilos e coisas mais exóticas como amoras e cerejas. Acontece que ele escolheu aleatoriamente algumas frutas exóticas na loja de produtos naturais. Que sorte incrível! Ele não tinha ideia do incrível poder que essas frutas específicas continham. Veja bem, esse tipo de baga escura é super denso com polifenóis, um micronutriente encontrado nas plantas. Mas o que interessa aqui é o fato de que esses micronutrientes, quando digeridos pelo corpo, são na verdade potentes impulsionadores de energia. E depois que tive a prova que os polifenóis funcionavam, lembre-se, eles ajudaram Big Ed a perder 45 quilos e reduzir os bloqueios de suas artérias em 50%. Comecei a trabalhar estudando em meus estudos de pesquisa no Centro de Medicina Restaurativa. Tá, então aqui, pessoal, certo? Ele tipo assim, ele conta um pouco sobre os polifenóis, né? Na verdade, tipo assim, ele não fala sobre polifenóis, ele fala que polifenóis ele tá presente nas frutas e aquilo foi que ajudou o Big Ed. Aqui provavelmente embaixo é onde ele vai explicar. Ó. Vou dizer porque os polifenóis encontrados nas bagas escuras são tão incríveis e por que você precisa injetar o máximo possível no seu corpo. Acabei de lhe contar como meu próprio estudo da American Heart Association provando que os polifenóis podem reduzir os riscos de doenças cardíacas, mas não fui o único. Outros estudos obtiveram os mesmos resultados, mas logo descobri que os polifenóis não ajudam apenas o coração, eles realmente ajudam o seu corpo de várias maneiras, incluindo o aumento da função metabólica, combater a inflamação em quase todas as partes do corpo, redução de sinais visíveis de envelhecimento, ajudando a diminuir o colesterol, regular os seus níveis de açúcar no sangue, impulsionar o seu sistema imunológico, redução da dor nas articulações, redução do desconforto digestivo, manter a pele saudável e firme e até mesmo ativando genes anti-envelhecimento. Mas a descoberta mais importante que fiz sobre os polifenóis foi esta: os polifenóis aumentam o seu metabolismo e aceleram a produção de energia em seu corpo. E isso nos leva de volta ao motivo pelo por que você está aqui em primeiro lugar. Porque você e milhões de americanos com mais de 40 anos estão sofrendo com energia perigosamente baixa. Como a maioria dos meus pacientes, você pode pensar que é apenas uma parte normal do envelhecimento, mas definitivamente não é normal que seus níveis de energia diminuam com a idade. Na verdade, seres humanos costumavam ter muito mais energia natural. Tá, então aqui ó, antes, isso aqui provavelmente ele vai mudar uma crença que o mercado tem, tá? Mas aqui ó, em cima o que que ele fala? Ele fala do porquê que os polifenóis funcionam tão bem. E aí ele dá aqui os motivos, né? Porque ele ajuda o coração, ele faz isso, faz aquilo, e, tipo assim, mas é um é o que, tipo assim, eu não sei, eu não tô conseguindo entender, tipo assim, pessoal, por que que ele não deu um reason why mais forte? Tipo assim, por que que o polifenol ajuda o coração? Ah, porque ele tem uma molécula, essa molécula, ela limpa as suas artérias, certo?
não sei se talvez eu tô lendo errado, mas enfim. O reason why que ele tá dando aqui é porque, tipo, o polifenóis ele é bom porque ele ajuda o seu corpo de várias maneiras, ele aumenta a função metabólica, ele faz isso, faz aquilo, por isso que ele é bom, correto? Só que na minha cabeça eu pergunto, tudo bem, tipo, tudo bem, dá até pra acreditar nisso, mas como que ele faz isso? Às vezes ele me pergunta e às vezes eu penso que se é necessário adicionar isso na cópia. Mas aqui ele não adicionou, provavelmente, enfim, essa cópia deve ter vendido muito, então vamos continuar. Aqui, ó, e aí aqui, ó, ele bate naquela crença do tipo, ó, é... Aqui, na verdade, ó, ele bate naquela crença, tipo assim, as pessoas pensam que ter menos energia normal com o envelhecimento, correto? Mas aí ele vai falar que, tipo assim, não, na verdade não é antiga, e agora ele vai provavelmente mudar essa crença que o cliente tem, ó. Por quê? Porque, pessoal, o cliente, às vezes, para ele resolver o problema dele, vamos pensar assim, de baixa energia, correto? Se ele acha que a causa do problema dele é envelhecimento, a única forma dele conseguir ter mais energia de novo é voltando no tempo, correto? Só que o que eu preciso fazer o meu cliente acreditar? Eu preciso fazer o meu. Vamos pensar que a gente está escrevendo essa cópia. Eu preciso fazer o meu cliente acreditar que ao invés de ser baixa energia, na verdade é baixo polifenóis. Por quê? Com baixo polifenóis eu consigo vender uma solução para ele, correto? Mas se ele acreditar que é envelhecimento, eu não consigo vender uma solução. Não existe máquina do tempo, correto? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai mudar na cabeça do cliente, ao invés de ele acreditar que é o envelhecimento que está causando os problemas de baixa energia, é o polifenóis. Por que que ele faz isso, pessoal? Por causa daquilo. O que que ele vai conseguir vender para o cliente? Talvez um encapsulado de polifenóis, correto? Mas ele não consegue vender uma máquina do tempo. Por isso que ele tem que mudar a causa raiz do problema que o cliente acredita que é, certo? Vamos continuar. Mas definitivamente não é normal que os níveis de energia diminuam com a idade. Na verdade, os seres humanos costumavam ter muito mais energia natural. Como eu sei disso tudo? Porque na verdade era uma das minhas áreas específicas do estudo médico. Quando eu estudava na Universidade de Yale, minha tese de mestrado era sobre a história da dieta humana, 165 páginas, nada menos. Para entender por que nossos ancestrais tinham muito mais energia natural, precisávamos observar a dieta. Naquela época, as pessoas comiam apenas o que caçavam e encontravam. A carne era apenas 10% de sua dieta. O resto, folhas verdes e raízes cresciam no solo, frutas e nozes que cresciam nas árvores e o mais importante, bagas. Bagas aqui eu acho que deve ser tipo uma fruta. Ah, isso daqui, ó. Em botânico, a baga é um tipo comum de fruta carnuda simples. Fruto carnudo. A parede inteira do órgão ovário amadurece em um. Tá. Acho que é tipo ameixa, né? Se encaixa? Ah, não, é tipo essas daqui. Morango, frutas vermelhas, enfim. Entendi. Certo. Mas muitas bagas. E isso foi uma sorte fantástica para nossos ancestrais, porque essas bagas são repletas de nutrientes, principalmente polifenóis. A monopesquisa nos mostra que os polifenóis vegetais são quase um nutriente energético perfeito para o corpo humano. Então, ó, qual que é a primeira prova que ele dá? Antigamente. Antigamente se tinha muito mais energia do que se tem hoje em dia. E o motivo é porque antigamente se comia muito mais bagas do que se comia hoje em dia. Mas qual que. Tipo assim, acreditar que você comia bagas é uma coisa. Agora, acreditar que a gente comia alimentos naturais é outra. E qual que você acredita mais, pessoal? Quero que vocês tentem entender isso aqui, ó. Porque nossos ancestrais tinham muito mais energia, precisávamos observar sua dieta. Naquela época, as pessoas comiam apenas caçavam, encontravam. A carne era 10% da sua dieta. Para ele provar isso daqui, se eu chegar para você e falar assim, ó, antigamente a gente comia muitas bagas, quando a gente, tipo, na época das cavernas, a gente comia muitas bagas, correto? Às vezes, tipo assim, eu não sabia o que era bagas, mas vamos supor que, tipo, antigamente nós comíamos muitas frutas vermelhas, quando a gente morava na época das cavernas. É uma coisa. Eu falar isso é uma coisa. Agora eu falar para você. Ó, antigamente a gente comia muito mais comida natural, certo? Antigamente, porque não tinha as comidas industriais. Você tende a acreditar muito mais nisso. E aí o que que eu faço? Eu toco nessa primeira coisa que você acredita, eu vou expandir isso. E uma dessas comidas naturais que a gente comia eram as bagas. Eram frutas, eram não sei o que, e eram frutas vermelhas ou bagas, certo? E aí o que que acontece, pessoal? Vocês acreditam muito mais com muito mais facilidade. O que isso daqui está fazendo é gradualização. Se eu chego e falo para vocês o seguinte, ó, é... antigamente a gente comia muito mais, quer ver? Deixa eu, ó, antigamente a gente comia muito rambutan, é assim que fala, rambutan, rambutan. Se eu chego para você e falo assim, ó, por que que o rambutan é tão bom? Ah, por que tipo assim, ó, o polifenóis é tão bom? Deixa eu te explicar. Antigamente a gente comia muito rambutan, certo? E antigamente a gente tinha muito mais energia. E aí, por que que a gente tinha muito mais energia? Porque a gente comia muito rambutan e o rambutan
tinha muito polifenóis. E aí isso me fazia aumentar a energia. Eu chegar e falar isso aí pra vocês é uma coisa, mas o que eu quero que vocês entendam é que, tipo assim, provavelmente vocês nem sabem o que é Rabuntan, certo? Eu também, é a primeira vez que eu vi o nome dessa fruta. Eu não faço ideia do que é isso. E aí, qual que é o principal? Para vocês acreditarem nisso, acaba se tornando mais difícil. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e falo assim pra vocês, ao invés de Rabuntan. Tipo, antigamente a gente comia muito Rabuntan. Deixa eu trocar o nome. Deixa eu pegar outro nome aqui. Durian. Durian, vai. Antigamente a gente comia muito durian e por isso a gente tinha mais energia, porque tinha muito polifenóis. Uma coisa eu falar isso, outra coisa eu falar que antigamente, na época das cavernas, certo? A gente comia muito mais comida natural, porque não existia fábrica, não existia supermercado, não existia açúcar naquela época. Então a gente caçava e comia tudo. E uma dessas frutas que a gente mais comia, certo? Além de folhas, isso e aquilo, era o durian, certo? E o engraçado é que antigamente as pessoas tinham mais energia. E um dos motivos é porque o durian que essas pessoas comiam, que fazia parte da dieta delas, era rico em polifenóis. Não só ele, mas outros alimentos também. Outra coisa, pessoal, é eu chegar e falar isso pra vocês. Às vezes vocês acreditam muito mais fácil, por quê? Porque vocês acreditam que antigamente vocês acreditam muito mais fácil que antigamente a gente comia muito mais fruta, certo? Na época das cavernas a gente comia muito mais comida natural do que a gente come hoje em dia, certo? E aí o que que eu faço? Pego esse ponto e eu vou expandir. E uma dessas comidas era o durian. Isso é gradualização. É os pontos lógicos. Agora, eu chegar para falar para você que a gente comia muito durian antigamente, às vezes você nem sabe que fruta é essa. E às vezes você fica mais cético, você não acredita, você não entende. Isso faz você não conseguir acreditar naquilo que eu quero te falar, correto? Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários aí, tá? Enfim, isso é gradualização. Se vocês puderem ler ainda, um dia, Breakthrough Advertising Book. Esse livro aqui ele fala um pouco sobre isso. Acho que é o capítulo 8, enfim, não lembro qual que é. O livro é da hora, tá? Vamos continuar. Isso foi uma sorte fantástica nossos ancestrais, porque essas bagas são repletas de nutrientes chamados polifenóis. A menopausa nos mostra que os polifenóis vegetais são quase um nutriente energético perfeito para o corpo humano. E aí ele vai, ó. Estudos mostraram que polifenóis em bagas escuras, como amoras, afetam positivamente o metabolismo energético, melhoram o sistema vascular e são extremamente eficazes para ajudá-lo a controlar os níveis de glicose no sangue. Seu metabolismo de glicose no sangue é a fonte de energia do seu corpo. Então essas bagas nos deram toda a energia que precisávamos porque estavam cheias de polifenóis. Mas então, cerca de 10 mil anos atrás, algo mudou. Então você vê que aqui ele tem mais prova, porque ele coloca estudo, e aí ele mostra que ele traz um exemplo de um alimento de baga, tipo amora, o cliente já imagina que comer amora é o suficiente. Enfim, aí agora. Só que aí aqui o cliente se levanta a objeção. Tá, se eu comer essas bagas é o suficiente, então eu vou comprar amora, vou sair da sua VSL e vou comprar amora, certo? Mas provavelmente ele vai tentar quebrar essa objeção, tipo assim, mas você comprar, tentar obter polifenóis no dia de hoje é muito difícil, porque os alimentos são muito industriais. Talvez ele venha a fazer isso, tá? Que é o quê? Ele basicamente aqui, vamos ler primeiro. Mas então, cerca de 10 mil anos atrás algo mudou. Os seres humanos inventaram a agricultura e de repente começamos a comer grãos como cevada e trigo. Isso acabou sendo terrível para os seres humanos, porque o fato é que seu corpo converte os carboidratos de grão em gordura, não em energia. Deixe-me dizer isso. Antes da agricultura, comíamos plantas com polifenóis, que seu corpo convertia em energia. Mas depois que começamos a cultivar, comer grãos com carboidratos vazios, que seu corpo converte em gordura. Na verdade, os polifenóis vegetais realmente ajudam seu corpo a queimar gordura e são mais fáceis de digerir do que os grãos ou amidos. Durante minha pesquisa sobre polifenóis foi quando percebi. Meu momento, foi quando percebi que os polifenóis vegetais eram a parte mais importante da nossa dieta. E então, de repente, nós estávamos mais comendo. Estávamos comendo principalmente grãos ou amidos. É por isso que tantos americanos têm níveis baixos de energia. Nossa dieta é baseada em comer grãos, derivados de milho, batatas, carboidratos vazios, basicamente que se convertem diretamente em gordura em vez de energia. Estamos perdendo a principal coisa que nos deveríamos comer, polifenóis. Então ficou muito claro para mim. Os polifenóis são absolutamente essenciais para uma energia limpa e duradoura. Eu sabia que os polifenóis poderiam ajudar meus pacientes com baixo nível de energia, metabolismo lento e ganho de peso, ou seja, a grande maioria dos meus pacientes. Comecei a recomendar que pegasse algumas das frutas estranhas, onde quer que se encontrasse, e começasse a comer o máximo possível. Imediatamente comecei a ver resultados, um após o outro. Os pacientes voltaram dizendo: Dr. Gundry, você não pode acreditar no que estou sentindo. Foi uma reviravolta surpreendente. O paciente na casa dos 60 disse que não só estava jogando, mas que não só estava jogando mais golfe do que nunca, como também começou a treinar para uma maratona. Eu disse a ele: diminua a velocidade, comece com 10 quilômetros. Uma mulher de 56 anos que trato há anos disse que sentia uma carga de energia todos os dias logo após comer suas superfrutas, como elas a chamavam. Ela estava tão comprometida com isso que digeria 20 milhas para fora da cidade até o mercado de um fazendeiro orgânico toda semana para pegar enormes caixas de frutas. Até mesmo alguns dos meus pacientes mais velhos, quase paralisados pelo cansaço, me ligavam e me contavam como se sentiam muito melhor. Como era maravilhoso não ter
que interromper suas visitas aos parentes porque estavam muito cansados. Então, eu vi esse trabalho comum em sua vida real. Tá, beleza, pessoal. Tá, vamos continuar a leitura. Um estudo de 12 anos analisou a expectativa de vida de pessoas que comiam dietas ricas em polifenóis em comparação com pessoas que comiam dietas com baixo teor de polifenóis. Os resultados foram simplesmente incríveis. Ao longo de 12 anos, um grupo de pessoas com dietas ricas em polifenóis teve 30% menos mortes do que o grupo de controle. Deixe-me dizer isso de novo. Durante o estudo de 12 anos, as pessoas que comeram mais alimentos com polifenóis morreram 30% menos do que as pessoas que não comeram muitos polifenóis. Os polifenóis ajudam a equilibrar os níveis de colesterol. Vimos um tipo de polifenol conhecido como antocianina, encontrada em certas bagas, diminuindo o LDL, os níveis de colesterol ruim e estimulando e simultaneamente aumentar o HDL, os níveis de colesterol bom. E como você sabe, controlar o colesterol é a melhor maneira de reduzir os riscos de doenças cardíacas, a principal causa de morte nos Estados Unidos, tanto para homens quanto para mulheres. Os polifenóis fortalecem o sistema digestivo, ajudando a eliminar gases e inchaços. Um grupo de cientistas da Nova Zelândia descobriu algumas novidades incríveis sobre como os polifenóis ajudam a digerir melhor os alimentos. O que acontece é o seguinte: os polifenóis são combustível para os micro-organismos em seu sistema digestivo, conhecido como probióticos. Veja bem. Tá, aqui agora ele já vai começar a transicionar para outro assunto, tá, pessoal? Mas aqui ele provavelmente o pessoal. É, isso aqui é porque eu esqueci disso também. O nível de ceticismo e consciência do mercado lá fora dos Estados Unidos é muito mais grande do que aqui no Brasil, correto? E aí o que que acontece? Provavelmente ele tem que provar mais do porquê que os polifenóis são bons. E aí ele tem que falar isso de várias formas diferentes. Então ele fala com o estudo, fala com o teste que ele fez em outras pessoas, fala na clínica que ele trabalhou, que enfim, que ele desenvolveu lá e ele descobriu os estudos. Então ele precisa provar muito mais. Porque o ceticismo lá fora pode ser muito, pode ser não, é mais grande, o ceticismo não, a consciência, né, o pessoal, é até o ceticismo, o pessoal acaba sendo um pouco mais cético lá fora, eles precisam de mais provas, correto? Então é por isso que provavelmente aqui ele tá batendo tanto, tipo, de várias formas diferentes, que os polifenóis são bons, tá? Então a gente continua. Polifenóis não apenas evitam sua energia, mas também trazem os outros tipos de grandes benefícios. Polifenóis vão ajudá-lo a obter o corpo que deseja, diminuir o risco de doenças cardíacas e aliviar alguns dos seus problemas digestivos. Deixe-me dar apenas 3 exemplos rápidos. Os polifenóis fazem você se sentir melhor e ajudam a ver mais. Um estudo de 12 anos analisou a expectativa de vida de pessoas que comiam dietas ricas em polifenóis em comparação com pessoas que comiam dietas baixas em polifenóis, tá? Que a gente já viu. Os polifenóis ajudam a equilibrar os níveis de colesterol. Vimos um tipo de polifenol conhecido como antocianina, encontrada em certas bagas, diminuir o LDL, os níveis de colesterol ruim e simultaneamente aumentar o HDL, os níveis de colesterol bom. Como você sabe controlar o colesterol, tá? A melhor maneira de reduzir doenças cardíacas, principalmente a principal causa de morte nos Estados Unidos, para homens e mulheres. Os polifenóis também fortalecem o sistema digestivo, ajudando a eliminar gases e inchaço. Um grupo de cientistas da Nova Zelândia descobriu que algumas novidades incríveis sobre os polifenóis ajudam a digerir melhor os alimentos. O que acontece é o seguinte: os polifenóis são combustível para os micro-organismos do seu sistema digestivo, conhecidos como probióticos. Veja bem, seus intestinos têm enormes colônias de probióticos que ajudam a digerir seus alimentos favoritos sem gases, inchaço, desconforto abdominal, diarreia e constipação. Mas os probióticos precisam de um suprimento constante de combustível para fazer o trabalho. Os polifenóis são o que eles cobrem. Como diz o pesquisador principal, Dr. Sunny Parker. Nossa pesquisa mostrou que os polifenóis encontrados em frutas e vegetais são decompostos por bactérias no cólon. Nossos estudos mostraram que eles influenciam os micro-organismos para uso como ingredientes em alimentos funcionais que promovem a saúde intestinal. Essas bactérias são seus probióticos não são apenas essenciais para uma boa digestão, mas também para um sistema imunológico. 70% do seu sistema imunológico vive em seu trato digestivo, com os seus probióticos. Na verdade, eles também são muito importantes para a produção de energia celular em seu corpo. Vou falar mais sobre probióticos mais adiante neste vídeo. Então continue assistindo, porque esse material é realmente inovador no mundo da medicina no momento. Então a evidência é muito clara, uma dieta rica em polifenóis pode ajudá-la a sentir melhor, viver mais, sentir mais energia vital. Então, ó, provavelmente o que acontece, pessoal? Isso é um detalhe que eu acabei esquecendo de falar também.
Lá fora o ceticismo é maior, a consciência é maior, o pessoal precisa de mais prova para ver que aquilo realmente era bom. E aí o que, que o Cobb provavelmente fez aqui? Desculpa, perdão. Ele pega e intensifica de várias formas diferentes que os polifenóis é bom. Por que, que ele está fazendo isso daqui, pessoal? Porque no final das contas ele quer instalar na cabeça da pessoa que o polifenol é bom. Só que para a pessoa acreditar que o polifenol é bom, não é só eu chegar e falar para você, ah, polifenol é bom. Não. O polifenol ele ajuda. Tipo assim, pra uma pessoa mais cética, né? Tipo assim, até pra. É como uma forma de prova, é muito mais forte eu chegar e falar pra você que o polifenol ajuda a diminuir doença cardíaca por causa disso, melhora a sua digestão, aumenta a energia, melhora, sei lá, por exemplo, o sono, faz isso, faz aquilo, por causa dessas razões, do que só chegar e falar pra você, polifenol é bom, correto? É muito mais forte, você acredita muito mais nos motivos que eu te dou. Por que que o Aí vocês perguntam, por que que o polifenol é bom? Ah, porque ele é bom. Não, é porque ele ajuda o sistema cardiovascular, ele melhora a digestão, ele faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, por causa dessas razões aqui, entendeu? E aí o cliente fala, pô, realmente polifenol é muito bom, tá? Então aí ele instala na cabeça essa crença na cabeça do cliente, tipo assim, pô, isso aqui realmente é bom, eu preciso disso na minha vida, entendeu? Vamos continuar, mas o problema é que a maioria das pessoas na América é incrivelmente deficiente de polifenóis. Isso ocorre simplesmente porque a nossa dieta não contém muitas dessas frutas raras com altos níveis de polifenóis. Acredito que uma deficiência de polifenol pode estar por trás de muitos, se não de todos os problemas de saúde modernos que afligem os americanos. Vamos encarar. Essas não são coisas que você encontrará na maioria dos restaurantes ou mesmo na maioria dos supermercados. Amoras, cerejas, arônia, mirtilos, bagas de açaí, extrato de berberina. Isso aqui é nova, nunca vi. Entendi, berberina é isso daqui. E mesmo aqueles que você pode encontrar facilmente, mirtilos, cranberries, romas, amoras, eles são caros, simplesmente não é prático comer grandes tigelas dessas coisas todos os dias, que é basicamente o que eu recomendo aos meus pacientes. Mas aos pacientes que se comprometem com as despesas e com grande mudança de estilo de vida, obtiveram ótimos resultados. Aqui está o que eles tinham para relatar. Uma incrível carga de energia. Ó, aqui, pessoal, o que eu quero falar para vocês? Lembra que eu ia falar provavelmente que ele ia dificultar, tipo assim, porque lembra que eu falei assim, se é só se o polifenol faz bem e ele tá nas frutas, é só eu comer as frutas, tipo as bagas, por exemplo, certo? Só que, pô, e o cliente levanta essa objeção, eu preciso quebrar essa objeção para fazer o cliente comprar meu produto, correto? E é exatamente isso que ele faz agora. O que que ele fala? Ah, é muito caro, ou é muito difícil você encontrar esses ingredientes, certo? Por isso que não dá para você fazer ou conseguir essa solução, conseguir os polifenóis, por exemplo, através dos métodos convencionais, certo? Por causa desses motivos aqui. Mas tem como. E aí provavelmente ele vai falar. Não, na verdade não falou. Mas é legal, tipo, adicionar um looping aqui, né? Pelo menos eu não encontrei. Mas, tipo, adicionar um loop, tipo assim. Mas fica tranquilo que nos próximos 2 minutos eu vou te mostrar uma solução natural que você pode usar na sua casa em 2 minutos e conseguir o nível necessário de polifenol que você precisa. Entendeu? Algo assim. Então, enfim, vamos continuar. Mas os pacientes se comprometeram. Aqui está o que eles tinham para relatar: uma incrível carga de energia sustentável, menos acúmulo de gordura ao redor da barriga, coxa de cintura, melhor foco, concentração mental, melhor digestão, menos gases, inchaço abdominal, melhor circulação e fluxo sanguíneo, maior resistência física um corpo mais ativo, estilo de vida. Logo comecei a dieta e quando acrescentei essas frutas ricas em polifenóis à minha dieta, notei uma mudança imediata. Eu estava acordando todos os dias com muito mais energia, dormindo melhor, meu foco mental e concentração eram muito mais fortes, eu estava me sentindo melhor de comer ou melhor para comer e parei de ter os problemas de gases e constipação que eu sofria, mas eu sabia que, se realmente quisesse todos os benefícios dos alimentos ricos em polifenóis, teria que consumir quantidades extremamente grandes deles. E depois de algumas semanas percebi que havia dois grandes problemas nisso. Primeiro, muitas vezes é muito difícil encontrar muitas frutas com os níveis altos de polifenóis. Em segundo lugar, e mais importante, essas frutas são caras. Lembra do Big Ed? Sua experiência com essas frutas de alto teor de polifenóis foi o que inspirou todo esse experimento. Na época, perguntei a ele: você ainda está comendo todas aquelas frutas? Ele me disse que adoraria poder comê-lo o tempo todo, mas simplesmente não tinha dinheiro para isso. E é verdade, é muito caro e muito impraticável obter seus polifenóis, obter os polifenóis comendo as frutas reais. Agora, uma maneira muito melhor de fazer isso é obter extratos de frutas de alta qualidade, em forma concentrada. Dessa forma, você pode obter quantias muito altas de polifenóis em seu corpo rapidamente, sem complicações e sem gasto. Como você obtém esses extratos? Aqui, pessoal, ó, o que eu quero que vocês entendam?
Novamente a gradualização. Nessa parte que ele está falando agora, provavelmente ele vai começar a transicionar para o produto. Ele vai falar, a melhor forma é com extrato, como que você pode conseguir extrato, pô, no mercado não existe os extrato, aí eu fui obrigado a fazer o produto, enfim. Provavelmente essa vai ser a linha, talvez. Mas o que, que eu quero que vocês observem aqui nesse trecho, tá? Nessa cópia. Que, basicamente, ao invés de ele chegar e... tipo assim, pessoal, é aquela questão de você conseguir criar contexto para as coisas se tornarem mais reais. Ao invés de ele chegar e falar assim, ah, você precisa aumentar os níveis de polifenóis. E para aumentar os níveis de polifenóis, tem o meu produto aqui, compra ele. Ao invés de fazer isso, o que, que ele faz? Ele elimina todas as objeções e mostra o melhor caminho para o cliente, que é tipo assim, você precisa comer mais polifenóis para conseguir ter uma vida melhor. Só que, comendo, tipo assim, se você comprar as frutas no mercado, tentar fazer isso, se você tentar conseguir os polifenóis através do método 1, você não consegue, porque o método 1 é caro, é demorado, você não consegue comer tudo, etc, etc, etc. Correto? Então eu elimino o método 1. E aí o que, que acontece? Eu vou para outras soluções, provavelmente suplementos capsulados que já existem no mercado. Correto? Mas o que, que eu quero falar para vocês? Tudo que ele está fazendo aqui, ele está dando contexto para ele criar o produto dele, tá? Isso aqui é tipo um argumento de copy também que você faz o quê? Você descobre um produto novo, descobre um método novo, certo? Vê se existe alguma solução no mercado. Não existe, você pode usar isso na sua copy da seguinte forma. Tipo assim, eu descobri que eu tinha que fazer isso, eu descobri que eu tinha que comer mais polifenóis. Porém, tipo assim, através do método tradicional, comendo frutas era muito cansativo e gastava muito dinheiro, certo? E todos os encapsulados que eu via por aí, a maioria dos polifenóis eram mais farinha do que o produto em si, enfim, se dá alguma justificativa, tá? Isso é só um exemplo. E aí o que, que acontece? Todas as alternativas do mercado não funcionavam, o que me obrigou a criar um produto. E aí eu criei esse produto, deu certo e outras pessoas usaram. Provavelmente talvez ele vai fazer algo parecido com isso lá na frente. Mas qual que é a sacada aqui? É o jeito que você cria contexto para tornar as coisas reais, entendeu? Tipo, é muito mais credível eu chegar e falar isso do que falar assim, eu comprei o que aumenta o seu nível de energia é o polifenol e eu tenho um produto aqui que aumenta o polifenol. Você às vezes tem objeção, mas será que se eu comer fruta não funciona? Certo? Será que eu preciso comprar seu produto mesmo? Mas, pô, será que tem outros encapsulados aí que vende que é mais barato? Será que não é melhor que o seu? Entendeu? Então, basicamente, você antecipa essas objeções e prepara o cliente para ele aceitar. Na hora que você revelar o seu produto, ele aceitar, entendeu? Então, tipo assim, essa habilidade que o copy tem na hora de escrever que ajuda o produto a vender muito mais, entendeu? Então, vamos lá. O primeiro é aqui, ó. Tá? Agora, uma maneira muito melhor, o extrato dessas frutas de alta qualidade. Dessa forma, você pode obter quantidade de polifenóis do seu corpo rapidamente, sem complicações e gastos. Mas o problema com isso como você pode obter extratos? Bem, desta vez eu fiz um vídeo. Bom, desde que fiz este vídeo, eu recebi centenas de casos de pessoas fazendo a mesma pergunta. Como consigo os extratos? Existe algum produto que você recomenda? E, e o fato é que, sim, existem algumas misturas de polifenóis disponíveis comercialmente, mas na verdade nenhuma delas atendeu aos meus critérios firmes e me recusei a endosar qualquer uma delas. Veja bem, para endosar uma mistura de polifenóis, tem alguns critérios muito difíceis de cumprir. 1. Não deveria conter ingredientes com lectinas. 2. Tinha que ser completamente sem soja. 3. Tinha que ser fabricado no ZEU e com uma instalação certificada pela CGMP. 4. Tinha que ser verificado por terceiros quanto ao nível de teor de polifenóis. Procurei muito por um produto no mercado que atendesse a essas demandas, mas eles simplesmente não existiam. Também experimentei fazer alguns tratos em pequenos lotes para participantes de clínica e sabia que funcionavam, mas novamente não havia nada que valisse a pena para ser endossado por nenhum dos fornecedores comerciais. Então, em julho de 2015, decidi fazer algo a respeito. Aí o que que acontece, pessoal? Aqui basicamente é aquilo que eu falei, entendeu? Ele tipo assim, o método de comer as frutas não dá certo, porque você tem que comer muito, é muito caro. Os produtos que existem no mercado não atendem aos meus critérios de análise, tipo assim, às vezes não tem a mistura exata, às vezes não segue os padrões de segurança, etc. Enfim, nada do que existe no mercado vai resolver o meu problema. Foi isso que me obrigou a criar um produto. Foi por isso que eu criei um produto. Porque nada do que existia já aí realmente, como é que fala? Realmente atendia os meus critérios e faria com que eu resolvesse o meu problema. Isso daqui, pessoal, faz o cliente também acreditar que não é uma venda que você está fazendo, correto? Ainda mais que tudo bem que você vai vender no final. Mas isso daqui traz um ar muito mais de não venda, porque tipo assim, o cliente imagina o seguinte, pô, ele foi obrigado a criar isso daí, desde que todas as afirmações sejam corretas, né? Mas, enfim, ele faz o cliente, ele obriga o cliente a ter que criar
Na verdade, ele briga não. Ele é obrigado a criar um produto, porque nada que existe no mercado funciona. Então, tipo assim, faz todo sentido ele fazer um produto, entendeu? Você aceita muito mais a existência do produto dele, ou o que ele vai fazer, do que se ele simplesmente apresentasse o produto dele pra você, entendeu? Isso mostra que, tipo assim, ele não está, às vezes ele não está querendo me vender algo agora. Talvez disfarce um pouco isso, entendeu? Enfim, vamos continuar. Se fazer minha própria mistura com extratos de frutas ricas em polifenóis, faria da maneira certa. Usei o que aprendi em mais de 30 anos de medicina nesse projeto. Só um detalhe, pessoal. Essas informações, né, que eu falei ali, tipo assim, o produto tem que criar e etc, precisam ser reais, né? Trabalhar com coisas de verdade, porque tipo assim, você pode falar que, eu vou vender um suplemento de fibra, mas não existe nenhum suplemento de fibra no mercado. Existe. Só que aí você pode colocar, tipo assim, existe suplemento de fibra, mas eles não atendem meus requisitos. Tipo, tem que ser livre disso, tem que ser livre daquilo, tem que ser livre disso, entendeu? E aí você cria um produto que segue esses requisitos, que é verdade, e tá tudo certo, entendeu? Enfim, acredito que, acho que o que eu queria falar era isso, mas vamos continuar. Decidi fazer minha própria mistura de extratos de frutas, tá? De maneira certa, usei o que aprendi em meus mais de 30 anos de medicina nesse projeto, testei centenas de frutas e vegetais diferentes quanto ao teor de polifenóis e determinei cuidadosamente quais os níveis mais altos. Reduzi para 25 ingredientes, confiante que eles ajudariam os meus pacientes. Em seguida, procurei uma instalação de alta reputação aqui nos Estados Unidos, onde a extração de polifenóis pudesse ser feita de acordo com os meus padrões. A maioria das instalações comerciais de suplementos simplesmente fica muito aquém, usando a tecnologia desatualizada e condições impuras. Por fim, encontrei uma instalação em Salt Lake City, Utah, tá? Utah, onde me senti totalmente confiante no processo. Em seguida, o teste real começou em minhas próprias instalações, em outras instalações independentes no norte da Califórnia. Passei por 10 lotes diferentes antes de finalmente atender aos meus critérios, porque fui a medidas extremas, porque eu tinha pacientes reais com problemas reais, pessoas que sofriam de fadiga, problemas de peso, metabolismo lento, baixo consumo de energia, e sabia que apenas os melhores ingredientes e os tratos mais puros ajudariam a aliviar os sintomas. Aqui é o motivo do porquê que ele foi tão rigoroso, tipo assim, escolhendo os produtos. É o reason why. Por fim, testei essa fórmula em vários grupos de usuários em meados de 2015, eu descobri exatamente como funcionava quando pessoas comuns usavam todos os dias sem mudar seu estilo de vida ou dieta. E os resultados desses grupos de usuários simplesmente me surpreenderam. Excederam em muito as minhas expectativas. Ah! Ai, ai, sono. Às vezes depois de comer dá um sono, mas enfim. Quando vi os resultados que. Aqui, ó, 93% dos usuários relatados relatam menos fadiga geral, 89% relataram sentir-se menos lentos após as refeições, 93% dos usuários disseram que estão digerindo melhor comida, 96% disseram que seu aumento de energia os está ajudando a focar e se concentrar melhor. 89% relataram menos problemas com gás e inchaço, incríveis 96% dos usuários relataram mais energia geral. Pessoal, antes de continuar, deixa só eu dar uma recapitulada, porque eu acho que talvez tenha ficado, tipo assim, alguma ponta solta aqui, tá? Nessa parte que você vai construir o produto, tipo assim, que você vai dar justificativa, tipo assim, tudo que tinha no mercado não cumpria os meus requisitos e tudo mais, correto? É legal que você utilize, mais uma vez, afirmações verdadeiras, tipo assim, eu fui em busca de algo que resolvesse o meu problema de aumentar polifenóis no mercado. Então eu pesquisei no Google lá, tipo, suplementos, por exemplo, suplementos para polifenóis, certo? Encontrei alguns suplementos, só que tinha um problema. Esses suplementos aqui, só um exemplo, tá? Eles não cumpriam com os requisitos que eu tinha de importante para mim. Quais requisitos é esse? Não pode ter isso, tem que ser isso, isso e aquilo, certo? E aí, desde que você tenha essas argumentações que sejam verdade, sejam coisas melhores, certo? Que nem, tipo, aqui são benefícios, tipo assim, um produto melhor ainda porque ele elimina as coisas ruins, pega melhores coisas, certo? Tipo assim, quando você coloca todas essas justificativas, na criação do produto real, isso não é errado, tá? Não é errado, tipo assim, você usar desse marketing, certo? Para conseguir vender, desde que seja verdadeiro. Porque isso aqui também, pessoal, é um motivo para você conseguir montar um produto melhor, certo? Tipo assim, eu descobri que o polifenol resolve o meu problema. Só que eu fui na internet, eu pesquisei, a maioria dos suplementos, eles têm os polifenóis, certo? Só que eles não cumprem com esses requisitos que eu acho importante. Por isso eu não usei esses ingredientes e eu desenvolvi o meu próprio. Entendeu? Isso não é errado você fazer isso, tá? Enfim,
você utilizar desse argumento, desse contexto para conseguir vender, certo? Porque você está fazendo algo melhor, algo que você acredita ser importante, você que está gastando, você que está montando o produto, desde que seja tudo verdade, porque precisa ser, né? Enfim. E aí depois você vai lá, monta tudo, correto? E é isso. Pronto. Entendeu? Enfim, vamos continuar. Só queria falar isso. Quando os resultados pela primeira vez, quem está comovido? Este foi um momento profundo para mim, o ponto culminante de anos de pesquisa, prova real de que uma solução natural sem drogas de cirurgia poderia ajudar as pessoas a verem vidas mais saudáveis, felizes e ativas. E é por isso que estou incrivelmente animado para apresentar a você hoje o Gundry MD Vital Rates. Isso aqui é o produto, tá lá, tá vendo? Agora o produto dele surgiu. Tá vendo? No final, isso aqui foi todo o contexto para conseguir criar o produto dele. E coisas também pode ter sido verdade. Porque, tipo, o meu é um pouco melhor por causa dos ingredientes, enfim, eu tinha critérios e tudo mais. Eu acho que vocês conseguiram entender. Mas, enfim, é isso. Se você ouviu esse nome nos últimos meses, é porque esse vídeo ajudou a espalhar a palavra de tantas pessoas que precisam de ajuda. A partir de agora, já está na mão de milhares de pessoas em todo o país, que estão usufruindo dos benefícios energéticos que este produto oferece. A questão que as pessoas que utilizaram que as pessoas estão dizendo sobre o VitaReds. VitaReds realmente mudou minha vida porque tenho mais energia o dia todo. Estou dormindo melhor e posso me concentrar a cada momento. Perdi peso porque tenho menos estresse e estou comendo menos. VitaRed é ótimo. Lícia A, 54 anos. VitaReds me ajudou a ter um melhor foco mental, uma mente mais afiada e uma atitude melhor. Sinto que tenho muito mais energia e também perdi 3 a 4 quilos, talvez porque me tornei mais ativo. Experimentei muitos dos produtos que fizeram grandes promessas ou indicações, mas nenhum realmente produziu o que eu experimentei com VitaReds. Daisine, 64 anos. Desde que tomei o VitaReds, não sinto mais dores no estômago devido à obstrução intestinal, que causa gases, inchaço e letargia. Acho que tenho mais energia durante o dia e fico mais realizado. Também descobri que tenho menos desejo por doce. Outra grande coisa sobre o VitaReds é que ele tem um gosto bom e sacia sem fazer você se sentir inchado. Eu só vi resultados positivos com esse produto. Elaine B, 49 anos. Elaine. Com base em relatórios de nossos grupos de usuários, aqui está o que podemos esperar assim que tomar apenas um copo do Grand MD VitaReds por dia. Bioenergia aprimorada que mantém você correndo o dia todo. Digestão amplamente, assim, mantém você correndo o dia todo, é tipo, mais energia. A tradução só que saiu meio errado aqui. Enfim. Digestão amplamente melhorada, o que significa que você absorve mais nutrientes de sua comida. A sensação de pura energia que você tem quando está metabolizando melhor os alimentos, muito menos gases e inchaço após as refeições, movimentos intestinais mais suaves também, mais energia mental, concentração mais profunda e melhor humor, a sensação de finalmente ter o poder de queimar gordura e começar a controlar o peso. Não há outro produto no mercado que se pareça com a complexidade da fórmula que montei para essa mistura. E o mais importante, disponibilizei essa fórmula em pó para que você possa beber no conforto da sua casa. Basta misturar uma pequena colher do Gundry MD VitaReds com água ou qualquer outra bebida da sua preferência. Dissolve rapidamente e tem um sabor fantástico a frutos silvestres que vai adorar. É tão fácil quanto isso. Um copo por dia está incrível, a combinação de ingredientes vai trabalhar seu corpo, criando um aumento quase instantâneo de energia que você vai sentir com o tempo, ajudando seu corpo a reparar a inflamação e o dano celular, que é responsável por problemas de saúde mais sérios, conforme você envelhece. Então eu sei que você provavelmente está se perguntando como pode colocar as mãos no Gundry MD VitaReds, mas primeiro deixe-me dizer o que há nele e como funciona. Aqui provavelmente agora ele vai explicar o que tem no produto. Porque o cliente sempre se pergunta, tá, eu vou comprar esse produto, mas o que tem nele? Não só no produto físico, como no produto digital também. As pombinhas. Entendeu? Então, enfim. Enfim, vamos continuar. Aqui provavelmente então, ele vai quebrar a objeção e vai mostrar o que tem dentro do produto dele. As cerejas Aronia têm um dos níveis mais altos de polifenóis de qualquer outra fruta do planeta. Elas oferecem proteção contra inflamações e literalmente dezenas de outras condições muito comuns relacionadas à idade. Eu os amo porque são poderosos combatentes de inflamação. E a inflamação não é apenas a causa de tantas condições médicas graves, mas também suga sua energia. E é por isso que essas cerejas são essenciais para Gundry MD VitaReds. Número 2. Extrato de romã. Tem recebido muita atenção recentemente por um bom motivo. Acredito muito no extrato de romã porque ela pode ajudar a diminuir os fatores de risco por uma série de problemas sérios, incluindo colesterol alto, estresse oxidativo e dores nas articulações. Vimos até que as propriedades anti-inflamatórias de romã podem ajudar a diminuir o risco de obesidade.
número 3, extrato de amora. Este é o ingrediente poderoso com o qual estou mais animado agora, e deixe-me dizer por quê. O extrato de amora é extremamente eficaz para ajudar o corpo a controlar o peso e ajuda a acelerar dramaticamente a perda de peso. Vimos a prova de que o extrato de amora também ajuda a diminuir o colesterol total e os níveis ruins de colesterol LDL. Mulberry é bom para o seu coração, é bom para a sua cintura e é bom para ajudar a viver uma vida mais longa e saudável. E essas são apenas 3 dos ingredientes da minha mistura do VitalX. Ao todo, tem nada menos do que 25 fontes únicas de frutas, cada uma repleta de poder de aumento de energia de polifenóis. Darei a lista. Aqui tem um detalhe importante, pessoal, que é o quê? O seu produto, ele tem que sempre resolver um problema, certo? Ele pode resolver vários também, mas quanto mais foco você tiver na resolução de um problema, em uma coisa, certo? Mais fica fácil entender, mais o cliente acredita e às vezes mais você vende, tá? Por exemplo, aqui nessa copy do Dr. Gundry, certo? Para vender esse produto de pó, certo? Para aumento de energia, aqui ele traz a mensagem que é tipo assim, esse produto ele tem 25 fontes de ingredientes e todas são repletas para aumentar o quê? Os seus polifenóis, que é o que o meu cliente acreditou que vai resolver o problema dele. Umas coisas que às vezes que eu percebo que às vezes você pode errar e eu erro às vezes, é na parte do produto, é falar que tipo assim, o produto ele tem todos os ingredientes para ajudar você a dormir melhor, a diminuir o peso, fazer isso, fazer aquilo. E aí no final o principal acaba sendo deixado por último. Então você sempre toca o principal, tipo assim, esse ingrediente, esse produto tem todos os ingredientes nas quantidades corretas para conseguir, certo? Fazer isso daqui, correto? E aí você acredita que isso aqui vai melhorar você, e aí tem estudos que provam, e aí você basicamente acredita, tende a aceitar e confiar mais no produto também, porque ele resolve essa única coisa, entendeu? Enfim, vamos lá. Darei a lista completa dos 25 fontes de polifenóis do Gundry VitalRx no final deste vídeo, portanto continue assistindo. Mas não pare com essa incrível mistura de extratos de frutas ricas em polifenóis. Eu queria ajudar meus pacientes a controlar o peso sem restringir severamente suas dietas e fazer grandes mudanças no seu estilo de vida. Então montei uma mistura de aprimoramento metabólico com 8 ingredientes exclusivos, cada um deles comprovado capaz de aumentar seu metabolismo, queima de gordura e fornecer energia incrivelmente limpa e duradoura ao longo do dia. Todos esses ingredientes têm propriedades termogênicas, o que significa que são poderosos queimadores de gordura. Deixem falar rapidamente sobre apenas 2 deles. Primeiro, extrato de melão amargo. Como o nome sugere, essa fruta é extremamente amarga, mas você nunca terá que prová-la porque está obtendo um extrato potente do Gundry MD VitalRx. O melão amargo é ótimo para a bexiga, é ótimo para a pele e ajuda a manter os níveis de colesterol sob controle. Mas a principal razão pela qual está na minha forma é porque aumenta o metabolismo da glicose em seu sangue. Isso é importante por 2 razões. O metabolismo mais rápido ajuda a manter seus níveis de energia estáveis e evita a queda de energia. E segundo, o extrato de melão amargo também ajuda você a obter e manter um peso saudável de forma consistente. Quando você está processando carboidratos e açúcar em energia real que você pode usar, e não em gordura, você está fazendo um progresso real ao controle de peso. Então, aqui, olha que legal, pessoal. Aqui ele fala que ele queria fazer algo a mais, certo, pelo produto, correto? Ele queria fazer algo a mais pelo produto. E, enfim, ele não estava satisfeito e ele foi lá e quis fazer algo melhor ainda. Isso diferencia ainda mais o seu produto dos concorrentes. Aí ele criou algo que ajuda na aceleração do metabolismo, correto? Nesse algo que ajuda na aceleração do metabolismo, ele vai lá e apresenta um ingrediente, o melão amargo. E ele quebra a objeção do tipo assim, você não precisa comer o melão amargo, você só vai tomar um extrato dentro do meu produto, correto? E aí agora ele vai dar o reason why. Por que o melão amargo é tão bom para fazer isso? E aí ele vem com as provas. É porque o melão amargo contém isso daqui, ou é porque o melão amargo faz isso, isso daqui te beneficia disso. Mas qual que é o principal motivo aqui? É o reason why. Por que isso daí é bom e por que isso daí está na minha fórmula? Certo? Que é o que ele faz aqui. Vamos seguir. A seguir, a extrato de chá verde. Agora você certamente está familiarizado com o chá verde, mas que você pode não saber é o quão poderoso ele é em termos de aumento do seu metabolismo. Em primeiro lugar, o extrato de chá verde contém grandes quantidades de polifenóis, proporcionando um grande número de benefícios para a saúde em geral, ajudando a equilibrar os níveis de colesterol, desintoxicando o fígado, reduzindo a inflamação dos intestinos e muito mais. Mas o extrato de chá verde está na minha forma porque é um potente queimador de gordura. O composto ativo, agora vem o reason why, o extrato de chá verde é bom para queimar a gordura. Por quê? Porque o composto ativo no extrato de chá verde, EGCG, na verdade aumenta a oxidação de gordura em homens e mulheres com sobrepeso. Pesquisadores de Penn State
descobriram que o extrato verde reduziu os sintomas de síndrome metabólica e obesidade em indivíduos com uma dieta rica em gordura. O ponto principal é que o extrato de chá verde é um dos ingredientes da queima de gordura mais fortes da Terra. Não é de admirar que o japonês, a outra prova, a cultura mais saudável, mais magra e mais longeva do mundo, consuma grandes quantidades de chá verde todos os dias. Mas aí agora ele vem para outros. Mas tipo assim, ó, o reason why. Por que o chá verde está aqui? Porque ele ajuda a oxidação de gordura. Oxidação de gordura, eu não lembro o que é, enfim. Mas aí, beleza, ele faz o extrato de chá verde, ele tá aqui por causa desse motivo. Outra prova de que ele é bom, japonês. Japoneses são as pessoas que mais vivem no mundo, certo? Mais longevas do mundo. E aí, como elas são essas pessoas, o que elas fazem? Tomam chá verde, grandes quantidades. Então, é por esses motivos que eu coloquei o chá verde. Faz todo sentido o chá verde estar aqui, entendeu? O problema é você, por exemplo, quando você está montando produto físico, você adicionar tipo assim, esses ingredientes, mas você não dá motivos concretos do porquê que ele está ali, certo? Às vezes, aí o cliente vai pensar, pô, ele só está enchendo linguiça ao invés de realmente fazer algo bom, certo? E é isso que o cliente não pode imaginar. Ele tem que pensar, pô, esse ingrediente está aqui, mas por que ele está aqui? Porque ele é bom em tudo isso daqui e aqui está as provas. Aí o cliente para e pensa, pô, faz sentido, realmente esse ingrediente é bom, faz sentido ele estar aqui, entendeu? Bom, vamos continuar. Mas esses ingredientes em mistura de aprimoramento metabólico, cada um comprovadamente acelerando seu metabolismo e ajudando a transformar seu corpo em uma máquina eficiente de queimar gordura e produção de energia. Fique ligado até o final deste vídeo para ver a lista completa dos ingredientes, mas não pare por aí. Eu também queria que esta fórmula tivesse o poder de transformar verdadeiramente sua digestão. Toda saúde começa no seu intestino. E para restaurar a saúde digestiva, precisa adicionar mais a fórmula. Então, criei uma mistura de suporte digestivo para ajudar a eliminar seus problemas, com gases e inchaço, para permitir que você desfrute dos alimentos que mais gosta e para ajudá-lo a absorver mais nutrientes desses alimentos. Para fazer essa mistura de suporte digestivo funcionar, recorri a algo que mencionei anteriormente nesse vídeo: probióticos. Os probióticos influenciam positivamente quase todas as áreas da sua vida, em seu humor, seu metabolismo, sua pele, seu desejo sexual, seus níveis de energia, seu sistema imunológico e especialmente sua digestão. E os probióticos são reconhecidos por cientistas e médicos. No mundo do Dr. Alan Walker, professor de nutrição e pediatra de Harvard Medical School, evidências de pesquisas clínicas demonstraram que adicionar boas bactérias à dieta promove um sistema digestivo e imunológico saudável. Temos evidências fantásticas que os probióticos ajudam a reduzir gases, inchaços e dores abdominais. Mais importante, e tremendo, tenho visto um tremendo aumento da vitalidade em meus pacientes. Posso ver em seus rostos que começaram a tomar probióticos. Então, minha opinião profissional sobre probióticos é esta, e você pode me citar sobre isso. Os probióticos têm um poder incrível de transformar sua digestão e criar bioenergia. Eles fazem seu corpo melhorar, combatem doenças, fornecem mais energia de sua comida e permitem que você coma os alimentos que deseja sem o desconforto digestivo que atormenta tantos de nós. E é por isso que a mistura de suposto digestivo country contém 4 cepas exclusivas de probióticos. Então, ó, aqui pessoal, ó que legal. Aqui ele dá o reason why, tipo assim, de novo, ó. E aí, tipo assim, ele vai lá e fala: daí eu queria resolver o seu problema também de digestão. Eu não sei por que, tipo assim, ele quis resolver 3 principais problemas, né? Porque isso vai um pouco contra com o que eu acabei de falar sobre a questão de você bater numa tecla só, né? Mas provavelmente tinha um motivo, eu ainda não consegui entender, talvez enfim, não sei. Mas vamos continuar, tá? Às vezes as coisas acontecem assim, às vezes não. Às vezes ele vai bater numa resolução de dor só, às vezes ele vai adicionar mais outras resoluções de dores, porque talvez ele quer alcançar um público maior, quer vender mais, não sei. Não sei o motivo dele estar fazendo isso, isso é algo que ainda não descobri. É até uma boa pergunta que eu vou tentar me resolver, certo? Eu vou até deixar ela anotada aqui, ó. Porque as pessoas é, adicionar a resolução para outros problemas. Enfim, é isso daqui, pessoal. Eu vou tirar essa dúvida aqui depois. E aí, se eu lembrar na próxima gravação, eu dou um toque aqui com vocês, tá? Vamos continuar. Os probióticos produzidos por cientistas, tá? Aqui, ó, legal. Então ele vai lá, adiciona que, tipo assim, eu preciso. Outra coisa que eu queria fazer por você é melhorar a sua saúde intestinal. Para melhorar a saúde intestinal, eu tenho aqui os probióticos, são a melhor solução.
ou são a solução que eu encontrei. Aí, por que que você colocou os probióticos? Aqui está o reason why. Porque especialistas recomendam, porque ele faz isso, faz aquilo, porque ele é bom em tudo isso daqui. Aqui está os reasons whys, né? Não sei se é assim que fala, mas aqui está o reason why do porquê, o motivo pelo qual eu fiz isso, certo? É muito importante ter isso claro, essa questão do reason why. Por quê, pessoal? Porque isso aqui vai ser muito importante para fazer o cliente acreditar. É aquilo que eu falo para vocês. Quando se eu não me engano, tem um vídeo que eles falam sobre isso, que eles fazem esse teste. Que, tipo assim, o cara ele tem uma fila lá para imprimir, não lembro, para pagar alguma coisa, e ele fala assim: posso passar na frente da fila? Ele só fala isso, o pessoal não deixa. Quando ele fala assim, posso passar na frente da fila porque eu tô atrasado ou porque eu quero imprimir primeiro, eu não lembro o que, que ele fala. Eu só sei que, tipo assim, mais da metade das pessoas aceitam, metade das pessoas aceitam. Eu não lembro, tem um teste que os caras fizeram com isso. Mas enfim, qual que é o ponto principal? Sempre quando você tem reason why nas coisas, certo? As pessoas tendem a aceitar e acreditar aquilo muito mais, certo? E quando a gente fala de venda, quanto mais o cliente aceita, quanto mais ele acredita o que você está falando, o que você está vendendo, mais propenso a comprar o seu produto ele vai estar. E no final das contas é isso que a gente quer, além de também conseguir mudar a vida do cliente com os seus produtos, certo? Então, é isso. Eu acho que já deu tempo, só não tô... acabou de dar o tempo. Show de bola. Só amanhã voltamos então. Espero que a análise tenha ajudado um pouco vocês. Tamo junto, fiquem com Deus e bora. Valeu.